Seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento online Evolução 7K. O treinamento online onde eu vou te ensinar a faturar R$ 7.000 ou mais todo santo mês por meio do tratamento de pessoas com feridas. E na aula de hoje nós iremos abordar o assunto curativos. Isso mesmo, nós iremos agora falar sobre a escolha ideal dos curativos. E agora que você avaliou o seu paciente, discorreu ali sobre toda a história clínica desse paciente, avaliou a ferida, fez uma limpeza adequada, desbridou tudo aquilo que havia necessidade de ser desbridado, chegou a tão sonhada hora de você fazer a escolha correta da sua cobertura. A cobertura que você irá utilizar nessa lesão para acelerar o processo de cicatrização. E hoje no Brasil, na verdade, no mundo afora, nós temos aí diversos tipos de coberturas especiais, biológicas, diversas coberturas que são utilizadas para acelerar o processo de cicatrização das feridas. E nada mais justo do que você entender, porque esse mercado é um mercado muito acirrado. Todos os dias, todos os meses aí, uma nova marca está lançando-se no mercado e também lançando os seus novos curativos, assim como as marcas já renomadas também estão sempre inovando com novas tecnologias, colocando novos curativos no mercado e você tem por obrigação conhecê-las, conhecer essas coberturas, conhecer a funcionalidade delas e saber, no momento da escolha, se ela trará algum benefício para aquele seu paciente. Pois você conhecer essas coberturas é de fundamental importância, porque você saberá fazer uma escolha, tanto quanto também conhecer a ferida do seu paciente, saber cada detalhe ali da lesão do seu paciente para fazer uma escolha correta da cobertura. E essa escolha correta da cobertura é puramente responsabilidade sua. Não é a família, não é o paciente, nem muito menos o médico que atendeu ele lá no hospital, que irá prescrever a cobertura ideal para o seu paciente. É você, como expert no tratamento de feridas, você, como enfermeiro estomaterapeuta, você, como enfermeiro dermatologista com ênfase em feridas, que irá fazer a escolha ideal da cobertura para o seu paciente. E eu te digo isso não meramente por dizer, porque eu já me vi em situações, já presenciei também colegas também já me contaram a respeito de situações no qual você atende um paciente e o paciente quer escolher a cobertura, a família quer escolher a cobertura, mas não é escolher porque você apresentou as possibilidades, não. É escolher porque em algum momento um outro profissional lá na internação desse paciente colocou uma placa na ferida dele e então ele acha por bem que você continue usando aquela placa, mesmo que aquela placa não tenha dado nenhum resultado, mesmo que aquele curativo especial, ou aquele curativo tecnológico que foi utilizado naquele momento não tenha trazido nenhum benefício para aquela lesão. Por conta disso, você tem que conhecer bastante, tem que poder perguntar também que placa foi essa que foi utilizada, por mais que você não vá utilizar a mesma, é interessante que você também conheça o que foi utilizado nessa lesão. Porque para eles, qualquer tipo de cobertura que tenha características de uma placa ali para eles, eles vão exigir que você utilize. Mas isso aí não é uma regra. Você não tem por que utilizar algo que outro profissional já utilizou, ou que um médico prescreveu, ou que a família achou por bem utilizar porque um vizinho disse que funcionava, porque para fulano de tal funcionou, porque curativo especial não é ideal para todas as pessoas. Cada pessoa, cada peculiaridade de cada lesão é que será o ponto-chave ali para você fazer sua escolha correta da cobertura. É a sua avaliação. A sua avaliação que será o ponto-chave para que você faça a escolha ideal dessa cobertura e prescreva para o seu paciente. Você vai utilizar sim, se porventura aquela prescrição for realmente necessária, foi eficaz. Já me aconteceu de eu estar atendendo o paciente e a família já me trazer ali a cobertura que eles utilizaram em algum momento da internação. E naquele momento eu detectei por A mais B que aquela cobertura não era ideal para aquele momento da lesão, pois cada lesão terá seu momento para utilizar uma determinada cobertura especial. A cobertura especial ela tem que empregar duas finalidades ali para o paciente, que são importantes, tanto para você como para ele, que é o custo-benefício e o tempo que ela irá reduzir no processo de cicatrização. Muitas vezes você acaba tendo a possibilidade de empregar uma cobertura especial, não tão especial assim, que tem um custo muito barato.
não era necessariamente aquela cobertura para ser prescrita para aquela lesão, para aquele paciente, e por conta de você olhar apenas os fatores sociais da família, acaba prescrevendo uma cobertura muito barata para cobrar um preço mais barato também na sua sessão, e aí esse custo-benefício aí vai ser negativo, porque será uma cobertura de valor baixo que lhe ocasionará um tempo maior de cicatrização, um período maior de você estar ali tratando essa lesão. Então, você irá. São duas coisas que você não pode perder nesse meio período aí de tratamento com o paciente, na escolha correta da cobertura. É tempo e dinheiro. Nem você e nem a família, porque você quer entregar um resultado mais rápido, você vai ter que entregar um resultado mais rápido pela proposta que você vai ter de entregar uma cicatrização 3 vezes mais rápido, e a família não pode custear um curativo muito barato para que ela prolongue demais o tratamento. Então, o custo-benefício está pautado nisso aí. Tem que trazer algo razoável, cabível ao bolso da família, porém que tenha um custo-benefício efetivo. E existem alguns princípios básicos que você deverá se ater para poder fazer a escolha correta das coberturas. E alguns deles também são utilizados para você até escolher as terapias adjuvantes necessárias naquele momento dentro da sua avaliação, baseado em tudo aquilo que você levantou para poder realizar essa prescrição. E as coberturas que você irá escolher, de acordo com a sua avaliação, os princípios básicos são: ter potencial de limpeza é um deles, ter um possível potencial de desbridamento autolítico ou enzimático também faz parte da escolha da sua cobertura, que ela também tenha um potencial de minimizar odores, de tratar odores das lesões, que ela tem potencial também de minimizar a dor do paciente, tanto quanto também você se utilizar de terapias adjuvantes associadas às coberturas especiais para poder minimizar a dor do paciente. Essas coberturas também se baseiam no momento em que você avaliar a lesão, poder observar infecções, contaminações e fazer a escolha de uma cobertura baseada nisso, baseada naquilo que ela tem a oferecer no tratamento daquela infecção e daquela contaminação. Tudo isso tem que ser levado em conta naquele momento que você vai avaliar a lesão. Você fez ali todas as suas anotações referentes a tudo aquilo que você encontrou no momento da sua avaliação da lesão. E aí sim, você irá fazer a escolha correta da cobertura baseada em todos esses critérios básicos aqui que eu acabei de citar, que você anotou, que você levantou esses dados para você poder fazer a escolha da sua cobertura ideal para aquela lesão e para o momento no qual ela se encontra. Então, muito se fala de curativo, sobre troca de curativo, mas você sabe o que significa curativo? Você sabe empregar o termo curativo da maneira correta, expressar ele da forma correta? Então, agora você vai entender que curativos são todas as técnicas e produtos empregados com o intuito de tratar uma ferida. É o conjunto da obra ali. São as coberturas primárias, são as coberturas especiais, são as coberturas utilizadas para a realização de limpeza, desbridamento, são os materiais que você emprega e são as técnicas que você utiliza naquele momento para realizar o tratamento daquela lesão. Isso é o curativo, é o conjunto da obra ali. Por isso que se fala, vamos trocar um curativo, quanto é que você cobra para trocar um curativo? Então, as pessoas já entendem que dessa forma ali é o conjunto ali que é o curativo. Mas a gente sabe que o curativo é o contexto geral, mas a gente tem algumas especificidades. A gente tem também as coberturas. E nós temos as coberturas primárias, que são aquelas que têm contato direto com a lesão. Temos as coberturas secundárias, as coberturas terciárias, a depender do tipo, da especificidade do tipo de curativo que você está empregando naquele momento, a necessidade da lesão, a necessidade do paciente, e aí você vai fazer esse tipo de escolha de cobertura. E essas coberturas podem ser gases, podem ser compressas, podem ser ataduras, podem ser os curativos especiais que você emprega ali para ter contato direto com a lesão, que são as coberturas primárias, são as coberturas que vão fixar o curativo naquele momento, que são algumas bandagens, pode ser o filme transparente, pode ser a fita cirúrgica elástica, pode ser algum tipo de material que vai manter o curativo fixado naquele local. Então, tudo isso são coberturas. A escolha dessas coberturas, o tipo de cobertura que ela vai depender da classificação dela aqui. Se ela tem contato direto com a lesão, ela é uma cobertura primária. Se ela tem um contato posterior
A cobertura primária ela é uma cobertura secundária. Aí tem a cobertura terciária também, que é para ocluir tudo aquilo ali. E entendendo tudo isso, fica mais fácil para que você, no momento da sua avaliação, consiga empregar de forma mais assertiva e com raciocínio clínico mais lógico as coberturas ideais para aquele momento da cicatrização daquela lesão. Porque funciona da seguinte maneira, pensando de uma forma mais genérica, a ferida que você atendeu na segunda-feira, ela não é a mesma ferida na quarta, na quinta ou na sexta. Você tem que fazer uma reavaliação toda vez que você vai atender esse paciente. Você tem que ter um olhar clínico e crítico sobre tudo aquilo que você está observando, porque se você empregar uma cobertura hoje, essa cobertura pode não ter a mesma efetividade em outro momento da lesão. Então, algo muito importante a ser observado é isso. É você entender que um tratamento de uma ferida, ele não vai transcorrer do início ao fim com um único tipo de cobertura, com um único tipo de cobertura especial. Cada momento terá o seu momento ideal para ser usada a cobertura ideal. E as empresas hoje fabricam coberturas de todos os tipos, coberturas dos mais variados tipos. A cobertura para infecção, uma cobertura para uma exudação maior, uma cobertura que mantém o meio úmido, uma cobertura que mantém o meio um pouco menos úmido, que controla a umidade, mas necessariamente uma cobertura que controla a infecção, que trata a infecção, uma cobertura que protege, que mantém a impermeabilidade daquele curativo. Então nós temos aí diversos pontos a serem descritos aqui nessa aula que eu vou detalhar para você de um por um. E o primeiro ponto a ser abordado é a eficácia da cobertura. Essa cobertura tem que ter a eficácia a qual ela se propôs lá na sua descrição. Quando você vai no fabricante, lê a descrição lá do fabricante, a cobertura fulano de tal, ela se propõe ao tratamento de infecção, se propõe ao tratamento de biofilmes, se propõe ao desbridamento enzimático. Então, se ela entrega o que ela propõe, nós estamos vislumbrando aí a eficácia, se ela realmente é eficaz naquilo no qual o seu fabricante se propôs a empregar ela no mercado. E você tem que conhecer, você tem que testar também. O teste, você fazer ela ali na sua prática clínica, o teste dessa cobertura vai dizer muito. Vai dizer muito na sua prática, vai colaborar para posteriores prescrições suas, para que você acerte e para que você erre menos. Porque se você vê que a cobertura não tem a eficácia proposta pelo fabricante, se ela não cumpre aquilo que era para ela cumprir, não tem por que você ficar repetindo ela nos seus atendimentos, porque isso vai lhe gerar um custo tanto para você como para o paciente. O segundo ponto é que essa cobertura tem que ter uma boa aceitação. Ela tem que ter uma boa aceitação, tanto custo-benefício como financeiramente para o paciente. Não adianta nada você ficar prescrevendo uma cobertura muito cara que ela vai resolver um problema que uma cobertura um pouco mais barata também iria resolver. Então, esse ponto da aceitação tem que ser tanto sua como profissional, como para o paciente, porque ela não pode onerar o tratamento do paciente, ela tem que ter efetividade. Se ela tem efetividade e o custo-benefício dela é ali dentro dos padrões ao qual ela se propõe, então você tem um ponto positivo aí para você junto com o seu paciente. Então, nesse quesito, ela tem que ser tanto boa aceita para o profissional, você, como para o seu paciente. E o terceiro ponto, não menos relevante, tem que atender às necessidades do caso. Um exemplo, nós pegamos uma gaze rayon para aplicar uma gaze rayon com petrolato e aplicamos em uma ferida muito exudativa. E aí colocamos uma diversidade lá de gases para poder minimizar a quantidade de exudato, para poder absorver a quantidade de exudato que vai estar saindo dessa lesão. Como diria minha avó, aí nós estamos tapando o sol com a peneira, porque você está colocando uma cobertura numa lesão exudativa, no qual estimulará ainda mais a exudação, aí você não está de acordo ali com o que a ferida está precisando, não está de acordo com as necessidades da lesão. Então você tem que fazer a escolha correta. O que seria correto nessa circunstância? Uma cobertura com alto poder de absorção, que não seria uma gaze rayon com petrolato, seria uma espuma absorvente.
Então, atender às necessidades do caso são de fundamental importância para que você possa também ser assertivo no momento da escolha da sua cobertura. E o quarto ponto seria conservar a umidade. Como a gente acabou de descrever anteriormente, uma ferida muito exudativa colocando uma cobertura que ela aumenta a exudação, esse exemplo também poderia ser utilizado agora nesse ponto 4. Você tem que conservar a umidade se você fizer a escolha correta de uma cobertura que vai absorver um excesso de umidade e se no caso de uma ferida seca, você vai prescrever ali a gás e rayon com petrolato já seria uma das prescrições no qual a gente poderia se ater ali para fazer a prescrição, porque a ferida já tem baixa exudação, então a gente necessita que ela se mantenha úmida naquele momento. E se a ferida tem muita exudação, a gente vai prescrever uma cobertura que vai puxar aquela umidade da lesão, transformando em um meio mais propício para o processo de cicatrização. E nós temos outros dois pontos que se ligam diretamente, que são a oclusão e a impermeabilidade. A oclusão da lesão é muito importante, pois ali nós vamos manter todo o tecido que está se regenerando na lesão ocluído, protegido, permitindo assim uma fácil migração desse tecido para o centro da lesão, para poder promover o processo cicatricial. E desta forma também manter uma temperatura entre 37 graus para favorecer a produção de novas células epiteliais ali naquela região para que possa cicatrizar essa lesão. E a impermeabilidade diz respeito à capacidade desse curativo de não permitir que agentes externos adentrem o leito da lesão por meio da cobertura. A exemplo das tão temidas bactérias, de sujidades, de qualquer tipo de agente externo que possa adentrar o leito da ferida por meio do curativo. Então, esse curativo tem que ter uma capacidade de ser impermeável para promover um processo de cicatrização saudável a essa lesão, que por muitas vezes já não está tão saudável assim e precisamos minimizar os fatores que estão prejudicando a cicatrização. Outro ponto importante que um curativo também tem que ter para ser ideal é limitar a ferida de possíveis traumas externos. Se você colocar um curativo muito fino, um curativo que não tem nenhum tipo de capacidade de proteção suficiente a limitar os traumas externos, esse curativo não é eficaz para a proposta dele. Então a gente tem que colocar um curativozinho ali que ele tenha a capacidade mínima de respeitar os limites da lesão para que ela não tenha nenhum tipo de trauma ocasionado por agentes externos, uma pancada, um líquido que possa estar caindo em cima, e aí entra a impermeabilidade também. Mais um ponto que é crucial é a imobilização daquela região. Não adianta você pegar um curativo, realizar um curativo e ele ficar frouxo, ficar dançando ali, sambando em cima da ferida, porque com certeza ele vai ocasionar traumas. Se você estiver fazendo um curativo para uma lesão por pressão, você realiza um curativo para lesão por pressão e esse curativo fica friccionando ali, fica ocasionando fricção em cima da lesão, não adianta. Ele não está sendo eficaz na proposta dele. Então, o curativo ele tem que limitar essa movimentação ali. Ele tem que ser um curativo bem fixo para que ele não fique dançando ali, fique sambando em cima da lesão, prejudicando ainda mais os tecidos que estão ali tentando se regenerar. Aí a célulazinha vai lá, faz o processo de granulação ou o processo de epitelização e o curativo em si fica lá friccionando e destruindo aquelas células, ocasionando uma lesão posterior. E por último, mas não menos importante, o curativo tem que ter a capacidade de não deixar resíduos na lesão quando ser removido. Quando você remover esse curativo, ele não pode tanto lesionar a lesão de forma secundária, como também não pode deixar resíduos. Isso acontece muito com as fibras de alginato. Você tem que ter muito cuidado quando escolher uma fibra de alginato para o tratamento de uma lesão, porque algumas marcas têm a capacidade de você estar ali removendo a fibra de alginato e ela deixar algumas quantidades dela ali na lesão. Então você tem que remover com muito cuidado. E isso pode ocasionar um possível trauma na lesão, só o fato de você estar tentando ali tirar da lesão, do interior da lesão, aquelas fibras que estão aderidas. E se ficarem as fibras aderidas naquela região,
o organismo pode entender como um corpo estranho e acionar o processo inflamatório novamente. Então, a ferida que já está comprometida, você ainda vai comprometê-la ainda mais, porque o organismo fica sempre acionando o processo inflamatório e a ferida se estende por muito tempo, se tornando uma ferida crônica. Quanto maior o tempo, o maior o processo inflamatório dessa lesão, mais cronicidade apresenta nessa lesão. E na aula de hoje você aprendeu a fazer a escolha ideal do seu curativo baseada em todas as informações que a ferida tem a lhe oferecer e todas as características que os curativos e as coberturas especiais que estão aí no mercado têm a lhe oferecer para o tratamento dessa lesão e do seu paciente. Então eu te vejo na próxima aula e até lá!